Seguindo em frente no assunto de Masechet Avodah Zarah, a gente se encontra no Daf Vav Amud Bet, nos dois pontinhos nas linhas de baixo. Rabi Odomer Nifreim Vechem Vechulei. Foi dito na Mishnah que, de acordo com Chachamim, não se cobra dívidas de Goim antes da festa deles, porque ele vai agradecer o Deus dele pela dívida que ele pagou, e agora ele já não tem mais dívida, dá uma certa tranquilidade, e de certa forma a pessoa está sendo participativa na idolatria do Goim. Só que Rabi Uda falou que não, Rabi Uda falou pode cobrar sem problema. Pergunta Gemara, será que Rabi Uda não concorda com essa lógica de que mesmo que é difícil pagar, ele fica triste no momento em que ele dá o dinheiro, mas ele se alegra logo depois. Porque a vida permite cobrar dinheiro dele, se a priori a vida concorda com a lógica, como a gente vê na continuação, de que mesmo que agora é ruim, na continuação é bom. Então para o Goi também, agora é chato pagar, mas amanhã, quando ele tiver a festa dele, ele vai agradecer. Veatânia, a gente encontra que a Bíblia disse isso em outro lugar, a Bíblia diz com relação a Rola Moed, Isha lota sud Moed vnei. É proibido a mulher passar cido, elas passavam cido para tirar os pelos e cortar um pouco do cabelo, lugares onde não tem pelos, não tinha depilação. Na época elas passavam cido, um tipo de cal, e depois quando tiravam os pelos caíam junto. O modelo Rabiuda Besite, rolale kaploba moed, tofloba moed. Porém, Rabiuda concorda que se é um tipo de cido, um tipo de cal que ela consegue tirar durante rola moed, e no próprio Hag vai ficar do jeito que ela gostaria, vai ficar bom, e a Bíblia concorda que é permitido. Por quê? Mesmo que no primeiro momento é chato, é ruim, o negócio que elas colocam na cabeça é incômodo, dói um pouco, mas é um pequeno sofrimento que ela vai ter um prazer no Rola Moed. Então, fazer isso no Rola Moed de uma maneira que ela só vai ter proveito isso depois do Hag, então ela sofreu no Rola Moed, durante Pesach ou durante Sukkot, e não tem proveito nenhum, não pode. Mas se há algum tipo de Sid que ela pode pôr e tirar durante o Rola Moed, durante o Hag, então a Bíblia permite. Ou seja, a Bíblia concorda que mesmo que algo que seja chato, que metzerach, que agora é ruim, já que vai ter uma simcha, uma alegria na continuação, é permitido. Então, igual a moeda é permitido assim também, com relação a cobrar uma dívida de um goi antes da festa deles, a Bíblia devia proibir, porque agora é chato, mas logo depois ele vai ficar feliz que ele tirou esse peso das costas, vai agradecer a idolatria dele. Amar Rav Nachman bar Yitzchak kanach lilchot moed dekulhu meitzer achshav simcha lachar zman. Fala Rav Nachman bar Yitzchak, olha, não dá para provar das alachot de Chol Moed. As alachot de Chol Moed elas são um pouco diferentes, porque com Chol Moed é sempre chato agora e depois fica bom. Porque, por exemplo, você vai cozinhar, pode cozinhar no Chol Moed, pode fazer a melachot. Se é uma necessidade de rola moeda, é permitido, certo? No rola moeda, embora não seja igual Yom Tov e Shabbat, que não pode fazer melachot, só pode fazer melachot ligadas ao rola moeda. Então eu posso cozinhar para rola moeda, eu posso fazer um passeio com a família em rola moeda, andar de carro, mas eu não posso trabalhar no rola moeda, por exemplo, se eu não tiver necessidade para o próprio rola moeda. Agora, o conceito de melachá, de trabalhar no Rola Moeda, é sempre chato agora e bom depois. É chato cozinhar, mas depois eu tenho comida. É chato andar de carro, mas pelo menos eu cheguei no lugar para onde eu quero passear. Esse é o conceito das alahot de Rola Moeda. Então, com relação ao Rola Moeda, a Bíblia concorda que passar esse cal no cabelo, na cabeça, onde elas passavam, é chato agora, mas logo depois fica bom, então tá liberado. Mas com relação a cobrar a dívida do Goi, a Bíblia entende que não, que mesmo que agora é chato e depois ele vai se sentir bem, mesmo assim é permitido cobrar dele a dívida, porque isso não vai gerar com que ele realmente agradeça o Deus é dele. A Bíblia não permite. Ravina tem outra explicação. Ravina fala, olha, não, o Goi, ele nunca fica feliz que ele não tem mais a dívida. Ele sempre acha que ele pode dar um jeitinho, não pagar e dar uma enrolada e não perder esse dinheiro. Então, quando ele perde dinheiro, ele nunca vai chegar na situação que vai falar, coletová, eu perdi aquele dinheiro, mas pelo menos eu não tenho dívida agora. Ele não tem essa consciência de transformar mesmo as coisas ruins em boas, então ele não vai acabar agradecendo. Está um pequeno problema na câmera, mas vamos seguir em frente. Voltou. Fala, Gemara, Matnitin, Rabi Yoshua ben Karcha. Nossa Mishnah não vai de acordo com a opinião de Rabi Yoshua ben Karcha, de Tânia. A gente encontra na Braita em nome de Rabi Yoshua ben Karcha. Rabi Yoshua ben Karcha, milve bestar nifrem, milve alpem nifrem, mipnei shoukim metzim le'adam. Rabi Yoshua ben Karcha divide dois tipos de contratos, dois tipos de dívidas. Se o cara está te devendo dinheiro, se o cara está te devendo dinheiro
e tem um contrato escrito, não pode cobrar dele, porque você cobra depois da festa, deixa passar as festividades, aí você cobra dinheiro dele, ele não vai agradecer. Mas se é um contrato verbal, e não está escrito, e agora você tem a oportunidade de tirar dinheiro do cara, porque as testemunhas estão aqui ou algo do tipo, então pode. Por quê? Porque senão, se você deixar passar, você pode acabar perdendo a oportunidade. Se o momento passar, às vezes você não vai conseguir o dinheiro depois. Então agora que você consegue salvar esse dinheiro da mão do goi, você pode cobrar. E Chachamim na Mishnah proibiram cobrar de qualquer forma. Então a gente tem 3 opiniões. Chachamim na Mishnah falaram que não pode cobrar dinheiro do goi 3 dias antes da festividade dele, porque senão ele vai agradecer o Deus dele. Rabi Uda disse que você pode cobrar, ele não vai agradecer. E Rabi Shua ben Karcha fala, olha, se você tem como cobrar depois, é um contrato escrito, cobra depois. Mas se é um contrato verbal e agora é a chance de tirar, tira agora. Certo? Mas a nossa Mishnah não é como Rabi Shua ben Karcha. Yativ Rabi Yosef Achorei de Rabi Ava. Certa vez Rabi Yosef estava sentado no shiur atrás de Rabi Ava, Viatu Rabi Ava Kamei de Ravuna, e Rabi Ava estava na fileira da frente perante Ravuna, Ravuna estava dando um shiur, Rabi Ava na primeira fileira, Rabi Yosef na segunda fileira. Viatu que Amari Ravuna estava falando o seguinte, Echet aqui Rabi Yosef ben Karcha, Echet aqui Rabi Uda. Alachá como Rabi Yoshua ben Tarcha e Alachá como Rabi Uda, assim falou Ravuna no shiur. O que ele quis dizer? Ilchet aqui Rabi Yoshua Adeamren, Alachá como Rabi Yoshua ben Tarcha, como a gente trouxe ele agora, que se for um contrato verbal, pode cobrar mesmo antes das festividades, mesmo antes da festa da idolatria. Se for um contrato escrito, aí não. E então, aqui ele falou que ela é como Rabi Yoshua ben Karcha, ele falou também que ela é como Rabi Uda, que Rabi Uda, que ele quis dizer, detalhe, está escrito na Braita, anotem tsemer latzabá, certo? Um outro tema completamente, mas ele falou junto às alachot. Alguém que ele deu para alguém tingir, certo? Tem o cara, o tzabat, ele dava com tinta, ele tingia roupas, tingia tecidos, eu dei um pouco de lã, um feixe de lã, para o cara tingir para mim. Eu dei para ele tingir de vermelho, ele tingiu de preto. Preto, ele tingiu de vermelho. Ou seja, o cara que precisava tingir a lã, errou e tingiu de forma errada. Virando Amud, Zain Amud Aleph, se eu não quero a lã desse jeito, eu queria preto, eu queria vermelho, eu não quero o cara mudou. Ramir fala, olha, você não quer? Tudo bem, o trabalhador, o cara que tingiu vai ficar com ela tingida e ele te devolve o valor dela que você deixou com ele. Mas a tinta, o ato de tingir, o trabalho, tudo isso vai ficar com o cara que tingiu. Ele te devolve exatamente o que você deixou com ele, mais um valor. Rabi Omer, im ashevach heter al etzia não tem noite etzia, im etzia heter al ashevach não tem noite ashevach. Rabi Omer fala que não. Na hora que o cara errou e não fez o que ele tinha programado com você, você pediu vermelho, ele fez preto, você pediu preto, ele fez vermelho, você decide o que você quer fazer. Ou seja, se o preto, por exemplo, era mais barato e o vermelho era uma cor mais cara, mais bonita, e agora ele tingiu, o que eu pedi para ele tingir de preto, ele tingiu de vermelho, por exemplo, ou seja, ele tingiu de uma cor que agora é mais valiosa, eu pago o valor de custo, o quanto ele gastou, mas não vou ter que pagar o quanto vale uma tinta vermelha no produto. Certo? Então, por exemplo, eu dei para ele um produto que vale 10 shkalim. Ele tingiu de vermelho, agora ele vale 20, certo? O vermelho é muito bonito, vale 20. Eu consigo vender ele no shuk por 20. Para tingir de 20, ele teve que gastar 5. Ele gastou 5 shkalim de tinta vermelha, pegou aquela lã branca, 5 shkalim de tinta vermelha, tingiu e agora vale 20. Nesse caso, eu pago 5 e lucro 10. Certo? Porque o cara que errou, o cara fez errado, não fez o que eu pedi, eu tenho o direito de escolher. Então, se eu quiser o vermelho que ele me entregou, eu vou pagar o mínimo, eu vou pagar só o custo. Agora, se o custo é maior do que o shevach, ou seja, ele tingiu de uma cor que custa muito caro, só que na prática não combina com essa lã e acabou perdendo. Então, eu dei uma lã de 10, e agora que foi tingido de amarelo brilhante, essa lã vale 15, porque nem tem muita gente que quer esse amarelo brilhante, mas é um amarelo caro, que custou 10 para o cara. Então, a priori, o cara gastou 10, mesmo assim eu pago para ele só 5, que é o que valorizou. Eu tenho mais controle aqui, porque o cara errou. Então, se o custo para tingir é maior do que o lucro, eu pago o custo. Se o lucro é maior do que o... Se o custo é maior do que o lucro, eu pago o lucro. Se o lucro é maior do que o custo, eu pago o custo, pago o mínimo. Assim ele falou que ela quer como Rabi Uda, certo? Assim falou Ravuna no shur, que ela quer como Rabi Uda, que o dono
o dono da lã, ele tem preferência, ele pode fazer. Adrino, Rav Yosef Leapé, e Rav Yosef, quando ele ouviu que Ravuna estava falando que ela como Rav Shua ben Karcha, ela como Rav Yehuda, ele olhou para o lado, que ele não gostou do que foi falado. Por quê? Bishem Alachá que Rav Shua ben Karcha, Itzrif. Falar que ela como Rav Shua ben Karcha, que diferenciou entre um contrato escrito e um contrato verbal, isso precisa ser falado. Por quê? Sabe que a data Hamina Echid Rabi Yochá que Rabim, Kamash Menachá que Echid. Eu poderia pensar o seguinte, geralmente quando eu tenho um contra muitos, e a Hid Verabim, Alahé como Rabim. Eu tenho Chachamim na Mishnah que falaram que eu não posso cobrar uma dívida do Goi antes das festividades dele, não dividiram, não separaram entre contratos escritos e contratos verbais, e eu tenho opinião única de Rabi Yoshua ben Karcha que divide entre os dois. Então, geralmente, se alguém perguntasse qual a eu falo, olha, a regra geral é Yahid Verabim, Alhak Rabim. Quando eu tenho uma opinião contra muitos, eu sigo muitos. Aqui é uma novidade, fala que é Alhak com Rabi Yoshua ben Karcha, então Rabi Yoshua que fala isso. Porém, porque Rabi Yosef não gostou do show de Ravuna, Alahá que Rabi Yehuda, Lamali, por que teve que falar que Alahá como Rabi Yehuda? Rabi Yehuda que falou que aquele que entregou a lã, ele tem mais poder, ele pode decidir o que ele quer pagar, o que ele não quer pagar, isso é óbvio, pshita. Por quê? Porque a gente tem uma regra que diz de machloket v'charkach stam e lechetach stam. Quando a gente tem uma machloket na Mishnah, depois, uma das opiniões aparece de forma genérica na Mishnah, a Alahá é como essa opinião. Então, você tem uma machloket, uma discussão, e depois uma das opiniões aparece como opinião única, Alahá é como ela. E aqui também, machloket de Baba Kama, a discussão que a gente viu em cima entre Rabi Yehuda e Rabi Meir, que Rabi Yehuda falou, o cara que tingiu paga o valor da lã. Isso Rabi Meir falou. E o que Rabi Yehuda falou que não. O cara, o dono da lã, que entregou ela para ser tingido, ele pode escolher o que ele quer pagar. A gente encontra aqui essa machloket em Masechet Baba Kama, o Stam Baba Metzia. Porém, essa machloket volta em Baba Metzia somente com a opinião de Rabi Yehuda, somente com uma opinião genérica de nada, que não está em Baba Metzia. Todo mundo que muda do combinado, a mão dele está embaixo, ou seja, o outro decide, o outro tem controle. Todo mundo que volta atrás do combinado, ele perde o poder, ele perde a chance de decidir, o outro lado tem força. Então aqui também, combinaram de vermelho, ou combinaram de preto, o cara mudou, ele fez diferente, ele vai sair perdendo, o dono da lei tem mais força. Então a gente encontra que a machloket entre Rabi Yehuda e Rabi Meir apareceu somente a opinião de Rabi Yehuda na Mishnah, na continuação, Baba Metzia. Então Rabi Yosef falou, olha, não precisa falar que ela é como Rabi Yehuda, porque a machloket entre eles aparece como está Mishnah, como uma Mishnah genérica, que apoia a ideia de Rabi Yehuda, que cola Meshanei, a Dora Tartuná, todo mundo que mudou do combinado, ele sai perdendo. Então eu já sei que ela é como Rabi Yehuda. Veravuna, agora, por que Ravuna Becholzot falou que é como Rabi Yehuda? Por que ele viu necessidade de falar isso? Mishum den ser Mishnah. Porque Ravuna entende que não tem ordem nas Mishnayot. Deika lemei mastam tana bereisha v'charkach machloket. Isso que a gente tem Mishnayot em ordem, organizado, isso daqui não é obrigatório. Ele tinha que colocar as Mishnayot em alguma ordem, porque senão dá para escrever o livro. Mas pode ser que essas Mishnayot estão em ordem errada. Então pode ser que originalmente a Mishnah de Baba Metzia, que é uma Mishnah Stam, que fala, olha, Kol Meshanei Dora Tartuná, que parece que a opinião única é a opinião de Rabi Yehuda, ela vem antes da Mishnah de Baba Kama, que traz a machloket entre Rabi Yehuda e Rabi Meir. Então pode ser que a gente não tem machloket v'charkach stam, a gente não tem uma discussão e depois uma definição genérica de qual opinião está certo, a gente tem uma opinião genérica de Rabi Yehuda, que Kol Meshanei Dora Tartuná, todo mundo que muda do original os poderes, e depois apareceu a machloket, não sabe como que é ela. Então, Ravuna viu necessidade de sim falar que ela é como Rabi Yehuda. Certo? Porém, pergunta, Marayahi, Kol Machloket V'Charkach Stam, lembra em da Mishnah. Fala, mas espera aí, você está me falando que as Mishnahot podem estar todas bagunçadas? Então, essa regra geral que a gente tinha, que quando eu tenho uma Machloket e depois eu tenho uma opinião Stam, uma opinião genérica, ela é com uma opinião genérica, acabou, essa regra caiu. Poeira abaixo. Por quê? Porque essas Mishnayot estão sempre fora de ordem, então essa regra nunca é válida. Essa regra se baseia na cronologia das Mishnayot. Você falou que as Mishnayot não têm cronologia nenhuma, elas estão fora de ordem, então essa regra caiu, porque essa regra foi falada.
Fala Gemara, veravuna, quilomri, na Mishnah, quilomri, na Nenseder, Bechada Maserta, Betrim Maserta e Amrinan. E Ravuna fala o seguinte, fala, não, isso que eu estou te dizendo que não tem ordem, é quando eu pego 2, 3 Masertot. Então eu tenho, por exemplo, eu tenho Maseret Brachot, Maseret PA, Maseret Dmai. Essas Masertot, quando elas estão, Masertot separadas, Maseret Brachot, Shabbat, Psachim, Sukkah, etc., não tem ordem entre elas. Dentro de uma Maseret, tem ordem para as Mishnayot. Então, se dentro de uma Maseret eu encontro uma Machloket na Mishnah do Perek Aleph, Mishnah Gimel, e no Perek Bet, Mishnah Dalet, eu encontro essa mesma Halakha, como está a Mishnah, somente uma das opiniões foi trazida, então realmente eu tenho uma Machloket Bechakastam, porque está dentro de uma Maseret só. Mas se está em 2 Masertot diferentes, está em Sukkah e está em Yoma, Maseret Yoma, Maseret Rosh Hashanah, aí eu posso inverter, aí não tem ordem. Certo? Então aqui também, uma Mishnah em Baba Kama, a outra Mishnah em Baba Metzia, eu não sei qual vem antes, qual vem depois. Rav Yosef, Kula Nezik, Maserta Hati, Hada Maserta aí. E Rav Yosef fala, não. Rav Yosef fala, eu concordo que entre Sukkah, Rosh Hashanah, Yoma, Shabbat não tem ordem. Mas Baba Kama, Baba Metzia e Baba Batra é uma Maseret só. Baba Kama é o primeiro portão, Baba Metzia é o portão do meio, Baba Batra é o último portão, é uma Maseret só. Mesmo que a gente tenha isso dividido em 3, na prática é uma coisa só. Então é como se fosse uma Maseret só. Então a Mishnah de Machloket em Baba Kama e a Mishnah de Baba Metzia em Baba Batra, elas estão em ordem, elas estão organizadas. Então eu tenho Stam e Achar Machloket. Eu tenho Machloket e Achar Stam. Eu tenho a Machloket de Rabi Uda Rabi Meir em Masechet Baba Kama. Eu tenho a opinião de Rabi Uda por si só, que todo mundo que muda do combinado ele sai perdendo na Mishnah em Baba Metzia, está em ordem. Então eu sei que ela quer como Rabi Uda, não precisava ter falado. Vai ter outro motivo de por que Rav Yosef achou que não precisava falar que ela quer como Rabi Uda. Isso daqui é óbvio, não é pela regra, e sim por outro motivo. Essa opinião de Rabi Uda, que todo mundo que muda do combinado ele sai perdendo, está escrito em uma ordem de várias alachot psukot, várias alachot que não tem discussão, como se fosse opinião única. Então pode ser que as Mishnah estão invertidas, pode ser que a Mishnah de Baba Kama venha antes da Mishnah de Baba Metzia, mas essa Mishnah de Baba Metzia ela trouxe uma lista de alachot que é aceito por todo mundo, e uma das opiniões diz que todo mundo que muda do combinado, ele sai perdendo. E essa é a opinião de Rabi Uda. Então não precisava ter falado como Rabi Uda. Certo? Como Rabi Uda foi uma novidade. Como Rabi Uda não precisava. Ponto. Agora a Gemara vai trazer vários assuntos diferentes, nada um com o outro. A única coisa que conecta entre eles é que Rabi Yoshua ben Karcha aparece e a Alachá é como ele. Tan Rabanan, לא אמר אדם לחברו אני אראה שדמו עימי לערב. רבי יהושע בן קרח אומר אדם לחברו אני אראה שדמו עימי לערב. Essa alahá é ligada a Ilchot Shabbat. Ilchot Shabbat eu não posso fazer melachot, certo? Eu não posso acender velas, eu não posso cozinhar, e eu não posso falar de melachot. Eu não posso falar para alguém, hoje à noite eu vou cozinhar um frango. Amanhã de manhã eu vou pegar o carro e vou viajar para a praia. Eu não posso fazer melachot nem falar de melachot. Pensar eu posso, mas fazer e falar não. Consequentemente, vem Tanekam e fala o seguinte, eu não posso chegar para um trabalhador ou para um amigo e falar, me diz uma coisa, você está livre hoje à noite? Quando ele entende, por causa do nosso passado, que eu preciso da ajuda dele para construir alguma coisa. Por exemplo, eu quero construir um segundo andar na minha casa. Então eu chego para o cara e falo, me diz uma coisa, está livre hoje à noite? A gente combina lá em casa, quando eu sei que a intenção dos dois é fazer uma melachá, fazer um trabalho. Está naquela fala que é proibido. E Rabi Yoshua ben Karcha fala, não. Uma pessoa pode falar para o amigo, você está livre hoje à noite para a gente se encontrar? Já que eu não falei explicitamente o que eu quero fazer, não falei a melachá de Shabbat, não tem problema. Essa é a opinião de Rabi Yoshua ben Karcha. Rav Balchan, Rabi Yochanan, que Rabi Yoshua ben Karcha. Falou Rav Balchan, não, de Rabi Yochanan, que alahá como Rabi Yoshua ben Karcha, que eu posso falar, já que eu não falei explicitamente a melachá, está liberado. Tanabanan, outra braita, outro tema. Anishal e Chacham vetimé. Se eu perguntei para um Chacham, um sábio, eu fiz uma pergunta para ele sobre alguma coisa, se está puro ou está impuro, e ele falou que está impuro, preciso jogar fora, preciso queimar, eu não posso chegar para um outro Chacham e pedir para ele me purificar. Na hora que eu pedi, perguntei para o Rabino qual dino, o Rabino me falou, isso daqui está impuro, precisa jogar fora, acabou. O negócio está impuro, tem que ser jogado fora, não posso achar um outro Rabino que libere.
lechacham ve'asar, se eu perguntei para um rabino alguma coisa, ele me proibiu, falou, não, isso não pode, não posso sair perguntando para outro rabino se pode ou não, porque eu sei que ele vai me liberar, e ele me libera, porque uma vez que foi proibido pelo primeiro, acabou, a permissão do segundo já não funciona. Eu posso perguntar para o rabino que me quer, se eu conheço ele mais, eu conheço ele melhor, eu quero uma kula, alguma coisa do tipo, posso perguntar diretamente para o rabino que eu sei que ele vai ler aquele. Mas eu não posso perguntar para um, e quando ele me proibiu, eu vou e pergunto para o outro, porque uma vez que ele proibiu, acabou. Aí o Shnaim, tinham dois rabinos, perguntei perante dois rabinos, Echad metamev, Echad metered. Um falou que está impuro, o outro falou que está puro. Echad osef, Echad matir. Um proibiu, um liberou. Se um dos dois era um Tamil Chacham maior, certo? Ele tinha mais conhecimento, ele tinha mais experiência, mais idade, Alecha Harav, segue a opinião dele. Mesmo que ele mequer, mesmo que ele libera, segue a opinião dele, porque ele é um Chacham maior, é um sábio maior. Vem lá, agora se não, se os dois são parecidos, Alecha Harav Mahmir. Se os dois são parecidos, pega aquele que foi rigoroso e proíbe. Já que tem um lado de que isso daqui é proibido, tem um Chacham que está proibindo, mesmo que tenha um que permite, na dúvida, não faz. Rabi Yoshua ben Karcha Omer, Rabi Yoshua ben Karcha discute e fala o seguinte: Beshel Torah alecha chara machmir, Beshel Sofrim alecha chara mekel. Rabi Yoshua ben Karcha fala, depende do tema. Se é um isur de oraita, se é ligado a uma proibição da Torá, aí você machmir. Se é um isur de rabanan, se é ligado a uma proibição rabínica, você pode ler aquele. Aqui sai o conceito que Isur de Oraita lechumra, proibições da Torá a gente mahmir, Isur de Rabanan lekula, proibição de Rabanan a gente tende a ler aquilo. Então aqui também, se tem dois caminhos, um proibiu e um permitiu, para não vamos seguir o que é mais sábio, não vamos sempre lechmir, vamos ver qual é o assunto. Se é um assunto de Oraita a gente vai lechmir, se é um assunto de Rabanan a gente vai ler aquilo. Amarabiosif, ilka daqui Rabi Yoshua ben Karcha. Para Rabiosif aqui também, Alachá é como Rabi Yoshua ben Karcha. Tano Rabanan, outra braita. Vê Kulam Shechazur Bayamen Mekalim Otam Olamid. Vê Rabi Meir. Rabi Meir fala que uma pessoa que José Betchuvá, certo? O cara que ele era Amaaretz, ou ele negou a Kadosh Baruch Hu, qualquer coisa do tipo, não era religioso, e ele José Betchuvá, a gente não aceita ele completamente. O cara era ladrão, por exemplo, certo? A gente não aceita ele completamente. Ele fez chuvá, ele vai cumprir Torá, mitzvot, etc., mas a gente não vai aceitar como se acabou. O passado dele foi apagado e ele está meia cruz. 100%. Rabi Odomer, Rabi Odomer fala que depende. Chazru bem matmoniot, en mekablimotam, befarece mekablimotam. Rabi Odomer fala que depende do seguinte. Se ele fez chuvá, e agora que ele fez chuvá, ele anda por aí de kippah, de tzitzit, ele faz isso de forma aberta, aí ótimo. Mas se ele fez chuvá, mas ele esconde a chuvá dele, ainda não contou para os amigos que ele fez chuvá, ele faz escondido ainda não. Então, se ele está bem matmoniot, se ele fez chuvá, mas ele esconde essa chuvá, ele tem vergonha dos amigos, tem vergonha do que ele fez, aí a gente não aceita ele. Mas se for bem fareça, se ele fez isso em público, acabou. Ele fez chuvá, tudo apagado. E cadê a tem quem diga? Tem quem diga que depende, não, depende de outra coisa. Depende de como ele agia antes. Se ele fazia verot publicamente, certo? Se ele era realmente alguém que não está nem aí com nada, zero religião, zero Deus, então a gente não aceita ele completamente. Porque ele realmente chegou a uma situação em que ele abandonou tudo. Mas, se ele fazia essa verot dele escondido, ele não era alguém assim, libertinagem, etc. Ele fazia uma verá aqui e ali, um pouco mais escondido, aí a gente aceita. Não depende como ele era antes. Rabi Shimon e Rabi Yoshua ben Karcha omrim, Rabi Shimon e Rabi Yoshua ben Karcha dizem o seguinte, ben Karcha mekablim. Eles dizem não, tanto faz, não importa o que ele fazia antes, não importa como foi a chuva dele, o cara fez chuva, a gente aceita ele, recebe ele com o coração aberto, com os braços abertos, recebe ele completamente, ele fez chuva, está zerado. Shenemar, chuva, banim, shovavim, certo? Assim está escrito no Pasuk, banim, shovavim são crianças... como fala isso? Chovav. Chovav é o cara que ele zoa muito, ele tá todo jogado, todo zoado. O pastor falou, chuva, banim, shovevim. Na hora que eles voltaram, eles são banim, eles são filhos, a chuva tá válida. A maravilha que fará, como a maravilha daqui eu tô azul. Galahá como essa dupla, Rabi Shimon e Rabi Yoshua ben Karcha, que se a pessoa fez chuva, não importa o que ele fez antes, não fez antes, a gente aceita ele do jeito que ele é. Então, vamos parar por aqui antes de começar a Mishnah. Shkoyach.